Olá pessoal, boa noite. Então, aqui o Espaço Docente Aprendiz, em parceria com a Aula 100. Vamos ver um assunto aqui referente à disciplina de Educação Física, né? A dica, né? O título: como você pode iniciar a aula de Educação Física na parte teórica, quando o professor não está atuando na quadra, então quando ele está em sala de aula. Como é que ele pode desenvolver a teoria, uma teoria, né, no primeiro dia do ano letivo, por exemplo, né, e como pode fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, e com a utilização do recurso. Qual recurso que vai ser utilizado? Artigo de jornal, né? Então tá lá, tem aqui um artigo de jornal e alguns, aí eu tô aqui vendo, né, eu faço às vezes uma lida, faço uma leitura, né? Faço aqui a leitura, né, de alguns assuntos aqui do recurso jornal. Aí quando me interessa eu pego ali, recorto e colo aqui, né? Faço aqui, feito uma coleção aqui de artigos de jornal. E algum desses assuntos aqui, ele pode estar associado com algum conteúdo escolar, né? Então, esses assuntos que estão aqui no jornal, eles correspondem a aplicações, né, do que a gente estuda em sala de aula, de quando o professor ele transmite o conteúdo teórico que é usado para o aluno estudar para a prova, né, para desenvolver exercícios para estudar para a prova, né? E vamos ver aqui, a gente está aqui, eu estou aqui vendo, né? Então, quando eu faço aqui a leitura, aqui, aí eu faço a leitura, vou folheando, né? Então, é uma forma de o professor estar planejando a aula, fazer assim, como é que eu posso iniciar um assunto, da disciplina que eu estou exercendo em sala de aula. Então, vamos lá. Aí eu estou aqui, né? Eu passo, ó, tá vendo? É só para mostrar aqui para vocês, com a utilização do recurso jornal, e cheguei a esse assunto aqui, ó. Esse assunto aqui. Aí quando eu fiquei lendo o assunto aqui, que é referente à disciplina de Educação Física, então, aqui está o assunto, né? Aí eu peguei aqui, ele fala assim, ó, como envelhecer com saúde, né? Então, tá esse assunto aqui do jornal, aí eu peguei, né, eu escrevi aqui, e ele mostra o título aqui que fala assim. Então, vamos dizer, o professor de Educação Física, ele está em sala de aula, né, ele vai iniciar a aula, pergunta-se, como é que eu vou iniciar a primeira aula, a primeira aula de Educação Física no primeiro dia do ano letivo, um exemplo. Então, aí tá ele pode iniciar com esse assunto aqui, ó, já para incentivar os alunos, tem que incentivar os alunos. Então vamos lá, né? Rapidinho, vamos lá falar aqui. Então pessoal, é assim, então tem que incentivar os alunos a conscientizar eles, né, da importância de se ter a disciplina de Educação Física em sala de aula. Assim, por que tem que fazer Educação Física? O que Educação Física vai me trazer de benefício? Então, alunos, né, eles não... grande parte dos alunos, eles não têm conhecimento sobre isso, eles não têm noção do que faz uma disciplina de Educação Física na escola. E então, com esse assunto aqui que escolhi, que me incentivou a fazer essa apresentação, para auxiliar, dar dica aí, sugerir, né, aos profissionais de Educação Física, né, que atuam em sala de aula, para mostrar para eles, né, como aí está aqui o assunto que fala. Então vamos ver aqui qual o assunto? Vamos ver aqui. Então é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa oxigenação. Aí bota aqui, né? Mate quente após as refeições, coalhada todo dia e canja ao invés de jantar ajuda bastante, né? Apesar de que eu vou dar mais predominância aqui para boa oxigenação aqui, tá? E vamos ver, porque na parte de alimentação aí tem que ver, porque é bom consultar um médico para saber que a alimentação pode ser, aí, com a ajuda de profissional ligado à área de nutrição, nutricionista, né? Então, o que me chamou mais atenção aqui é na parte de boa oxigenação, né? Que a gente vai ver, né, logo aqui, fazendo aqui logo um spoiler, vamos dizer assim, no início, que a boa oxigenação, ele estimula o cérebro, ele estimula os neurônios, que são as células do sistema nervoso, e faz com que o aluno ele tenha bom rendimento nos estudos, ele tenha condicionamento físico no seu dia a dia, né? Então, é muito interessante, né, o professor ele iniciar a aula com esse assunto aqui. Aí eu utilizei aqui o recurso jornal, tá? Então, vamos fazer aqui um breve resumo aqui, fazendo a lida, fazendo uma leitura aqui, que ele fala assim, né?
Aí o professor, ele pode utilizar aqui o recurso perguntas motivacionais, que é o outro recurso, né, do espaço docente aprendiz, utilizado na introdução motivacional, que é da prática para a teoria, certo? Então ele fala aqui, por exemplo, ele diz assim, vamos dizer que o professor de educação física, ele comece com essa pergunta aqui, ó. Pense rápido, qual a profissão que proporciona maior longevidade ao trabalhador? Aí tá lá, acertou quem respondeu jardinagem. E por que jardinagem, né? Então, mas antes de fazer essa resposta, o professor ele já pode fazer na sala de aula essa pergunta de motivação, iniciar a aula com uma pergunta de motivação, que é essa aqui, né? A profissão que proporciona maior longevidade ao trabalhador. Aí pede os alunos palpite, que ele dê palpite, né? Que ele... o que ele acha, qual é a profissão que garante longevidade ao trabalhador. Aí vai ter várias opções, aí o professor vai colocando. Aí, daqui a pouco, e no final ele pode revelar que é o jardineiro. Isso aí, vamos dizer, segundo a pesquisa que é feita, né? Então, vamos ver. Aí fala, o jardineiro é a profissão, é o profissional que mais vive. Vamos saber por quê. Aí, que é segundo o médico, tá aqui, né, o Mário Filizola, que ele atribui a melhor expectativa de vida às condições de trabalho, ambiente. Por quê? Porque o que tem no ambiente de trabalho do jardineiro, né? Aí está dizendo aqui, ó, ele fala, né? Ambiente oxigenado das plantas, né? Aí quando fala que ambiente oxigenado das plantas, isso só essa pequena frase aqui está relacionada com o assunto que é visto na biologia, que é fotossíntese, né? Porque a planta é que seres vivos, né, do reino vegetal, plantas, aí eles produzem oxigênio através da fotossíntese, está lá, e que garante a sobrevivência de animais que executam respiração aeróbia, né, que necessitamos de oxigênio, como nós, seres humanos, né, e a maioria dos animais. E também micro-organismos, né, alguns micro-organismos que utilizam oxigênio, né, para fazer a queima de combustíveis, né, como açúcar, assim como nós também queimamos o açúcar, né. Então tá ali, como se fosse uma pequena interdisciplinaridade com a biologia. Aí tá mostrando aqui, ó. Então, condições de trabalho, ambiente oxigenado das plantas, né, abaixar-se e levantar-se várias vezes por dia e trabalhar quase sempre de cabeça baixa. É o que acontece na profissão de jardineiro, e realmente é o que ele faz isso, né? Então, por conta da estatística, o médico passou a recomendar aos pacientes o exercício dos palitos, né? Isso aqui é bom para quando você vai fazer um projeto, é muito bom fazer um projeto interno, né, com a turma na sala de aula, que aí a pergunta, como é que é esses exercícios dos palitos, né? Então está muito relacionado realmente com a disciplina de educação física, né? Aí que imitam os gestos do jardineiro, né? Você pode não ser um jardineiro, mas eu não sou jardineiro, então como é que eu posso executar uma atividade semelhante ao do jardineiro? Aí foi criado essa ideia do exercício dos palitos, né? Criado pelo médico, muito interessante mesmo, né? Levar isso aqui para a sala de aula. Aí tá lá. Aí a tarefa é simples, né? 10 palitos são jogados num canto qualquer da casa diariamente, né? E o paciente precisa pegá-los um a um em horas diferentes do dia com a cabeça bem abaixada. A cada palito na mão deve corresponder uma inspiração e expiração profundas, né? Aí tá lá, você fazendo, né, a inspiração, ó, bem profunda, ó. Coloca, né, ó, muito oxigênio para dentro, aí depois, ó, aí faz uma expiração forçada, ó, que você deixa sair o gás carbônico. Quando a gente estuda lá na aula de biologia, na parte de sistema anatômico, né, no sistema respiratório, e aí que trabalha com a mecanização da respiração, aí que envolve os pulmões, né, tem os alvéolos pulmonares, aí tem faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Quando a gente aprende aula de anatomia, no ensino fundamental, né, no estudo do corpo humano. Então é muito bom, né? Muito bom fazer isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Então tá aqui, ó. Aí tá mostrando aqui, ó. Tá lá.
Aí, ó, respiração forçada. Um dos principais deveres de quem aspira uma vida longa e saudável é respirar bem para oxigenar as células do organismo, em especial as do cérebro. Aí tá lá, melhora a memória e todas as funções cerebrais. Então, o que acontece? Então é quando você está fazendo uma atividade física, né? Então, quando o professor de educação física ele vai lá para a quadra e aí exerce várias atividades esportivas, né? Futebol, handebol, basquete, vôlei. Então, ou então faz aquelas gincanas, né? Faz uma sequência de exercícios, né? Faz uma corrida em volta da quadra também, né? Fazendo uma caminhada mais rápida também. Então, tudo isso aí fala. Então, qual é a importância da educação física? Justamente para você exercitar o seu cérebro, para fortalecer o rendimento nos estudos, né? Para o aluno ter bom condicionamento físico, né? Que quando ele sai da escola, vai para casa, ele pega o ônibus, aí tem aquela brincadeira que sempre se faz, né? Quando o ônibus para fora do ponto, aí o aluno tem que correr para poder pegar o ônibus, para não perder o ônibus. Então ele consegue pegar o ônibus porque ele tem bom condicionamento físico, né? Então vamos dizer assim. Então vamos dizer que mesmo não fazendo educação física, tem aqueles que já têm um bom condicionamento físico, vai lá correr e pega o ônibus. Mas quando você faz educação física, isso aí melhora o seu desempenho, aumenta o seu êxito, né? Nos exercícios, né? Então é a mesma coisa. Então o exercício dos palitos é como se você estivesse fazendo uma atividade física, uma educação física, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Aí mostra aqui, ó. Tá lá. Aí bota, segundo o médico, o ser humano, isso aqui é interessante, ó, porque aqui já é um assunto aqui já são conhecimentos gerais, né? Então tá aqui, ó. Segundo o médico, o ser humano tem 13 a 14 bilhões de neurônios, né? Que são as células nervosas, né, do sistema nervoso. Aí tá lá. Que começam a morrer a partir de uma certa idade e não se regeneram. Por que Porque você vê que o tecido, o neurônio, é uma célula tão diferenciada que são aquelas células que, uma vez que são degeneradas, que sofrem uma lesão, então elas não sofrem regeneração, né? Quanto mais as células são diferenciadas, isso aí é dado uma aula de biologia, então é muito importante. Então existe uma interdisciplinaridade da educação física com a biologia, né? Aí tá lá, ó, que são chamadas células permanentes, né? Aí então é classificada como células permanentes. Então vamos lá. Aí, aos 40 anos, morrem cerca de 100 mil neurônios por dia, né? Os sobreviventes, que são os neurônios, aumentam de tamanho e passam a trabalhar dobrado para garantir as funções vitais. Explica, né, o segundo médico, ressaltando uma vez mais a importância de mantê-los bem oxigenados, né? Então, os neurônios que ainda sobram, você consegue para que eles sobrevivam mais, né? Então você tem que oxigenar para que eles tenham uma vida mais longa, o restante dos neurônios que ainda estão em atividade, né? Então, tá lá. Aí aqui está explicando, aqui está o médico, né, que ele fala assim, o geriatra Mário Filizola recomenda deixar 10 palitos num canto da casa todo dia. Eles devem ser apanhados um a um, tá aqui, ó, em horas diferentes, com a cabeça bem abaixada. A cada palito na mão deve corresponder uma inspiração e expiração profundas. Elas ajudam a oxigenar o cérebro e a retardar a destruição dos neurônios. Vê como é que é muito interessante? Ele está mostrando aqui, ó, a ilustração, a fotografia, deixou os palitos num canto, aí você vai, a cada dia pega um palito, ó, na hora que você estiver pegando o palito, aí você faz uma inspiração bem esforçada, ó. Aí depois levanta, vai levantando devagar e faz uma expiração forçada, colocar o gás carbônico máximo, né, para fora do seu corpo. E aqui está mostrando aqui, ó, mudanças começam aos 30 anos, né, que está mostrando aqui. Aí tá lá que fala, né? Aí, pois é, a idade não faz graça para ninguém, que fala aqui, né? Então, o organismo tem uma programação de gastos e necessidades em várias etapas da existência. Aí está mostrando aqui, ó. Aí ele fala que a capacidade respiratória e a captação de oxigênio pelo cérebro e a força do coração, né? Que ele está falando que
você tendo assim essa capacidade respiratória aqui e a força do coração, né, que cada vez, à medida que a gente vai, né, envelhecendo, né, com a idade vai passando, você sente que o coração ele força mais um pouco, né, para poder distribuir os gases respiratórios, né, em várias partes do nosso corpo, tá lá, né? Você tem que captar o oxigênio, né? Você expira de uma forma mais forçada, tá lá. Tá mostrando isso aí. Para o coração, o geriatra receita andar rápido ou correr 2 minutos por dia, né? Fazer uma caminhada, né? Então esse exercício equilibrado é para quem fica sentado assistindo televisão o dia todo e pode ser feito até por cardíacos, né? Então, para aquelas pessoas que vivem uma vida muito sedentária, então é bom de vez em quando fazer uma caminhada, que está mostrando aqui. Nessa parte dos cardíacos, como fala, recomenda-se, né, fazer uma visita médica, o que o médico pode, o cardiologista, por exemplo, o cardiologista pode recomendar ao paciente, né, de como ele fazer a caminhada, para fazer prática de exercícios físicos, né, atividade física, tá aqui. Aí na parte aqui é de nutrição, né, tá mostrando aqui, ó, na parte de nutrição aqui, Aí tem que ir de cada um, né? Porque cada um tem o seu ritmo de alimento, de como se alimenta e tudo, né? Mas eles fazem aqui a recomendação de como seria se alimentar para substituir o jantar. Que o café da manhã e o almoço realmente são as principais refeições, são as refeições master, né? E que realmente que são o café da manhã e o almoço são as refeições predominantes principais que a gente adquire todos os nutrientes e para entrar em contato com o oxigênio para queimar, principalmente a glicose, tá? Tá lá, tá mostrando aqui, ó, direitinho, tá aqui, ó. Aí, tá lá. Tá mostrando aqui, ó, alimentos aqui, o caldo do animal, que é o frango, tá ali, ó. A canja, né? Tá mostrando a canja de galinha aqui, ó, que é muito bom, que contém muitas proteínas que estimulam o organismo a lutar, né? Então tá aqui. Aí vamos ver outra aqui, porque eu tô querendo pegar a parte realmente relacionada à oxigenação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tá lá. Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó. Aí tava falando aqui, ó, quem sente fome na hora de ir para a cama deve fazer a chamada mamadeira do adulto, não precisa bater no liquidificador. Aí tá mostrando 2 bananas, né? Porque banana tem muita vitamina, né? Um pouco de leite morno e 2 colheres de sobremesa de mel. Aí nessa parte aqui é bom falar, né? Porque quando se dá numa aula de biologia, que tem na parte de vitaminas, até o professor de educação física também, então tá falando desses alimentos aqui que são riquíssimos em vitaminas, né? Proteínas, sais minerais, riquíssimos em nutrientes, né? Que a gente estuda na biologia, proteínas, sais minerais, carboidratos, vitaminas, né? Tem os ácidos nucleicos também, as bases nitrogenadas, tá lá. Aí, ó, legal aqui, ó, porque o mel e o leite morno ajudam a induzir o sono. Por exemplo, o leite, né, quando a gente vê no leite materno, então você vê que o bebê, né, ao adquirir o leite materno, ele vai ficar com aquele sono, vai induzir o sono para ele dormir melhor, né? Aumenta a imunidade e por aí. Aí tá lá. Aí fala aqui, ó, aparecimento de catarata, o médico julga poder retardar com doses extras de vitamina E, associadas às vitaminas A e B6, tá lá, estudando, que se estuda também na biologia e na educação física. Então tá aqui, ó. Outra coisa interessante que ele fala aqui, ó, a artrite e a artrose não estão no caminho de todos os velhos, né? A artrite e a artrose são reações a substâncias fabricadas por germes, né? Que está falando de micro-organismos, né? Bactérias, né? Pode procurar que acha, geralmente no rim ou no intestino, que é o principal albergue de venenos do organismo. Tá lá. Então, aí o médico, né, Dr. Filizola, ele fala, o consumo de coalhada ou iogurte diariamente, que ele recomenda, porque você vê que iogurte, né, ele tem os lactobacilos, então iogurte é um alimento vivo, né? Então tá lá repleto de bactérias do bem, lá no iogurte, para poder repor a flora intestinal, né, no nosso intestino, né, porque o nosso intestino delgado, então ele está repleto ali de bactérias do bem que fabricam as vitaminas, né? Então tá lá, ó. Então, com a idade diminui os bacilos acidófilos, né, agentes curativos que atacam a flora nociva do intestino. E está dizendo que à medida que a idade passa, diminui essas bactérias no nosso intestino. Então, é bom repor consumindo iogurte, por exemplo.
Então não é à toa que quando no mercado vende iogurte, tá certo que iogurte é muito gostoso, é um alimento muito delicioso, mas que ele é um alimento essencial, muito importante, né? Como se fosse uma medicina natural, né? Como se fosse um remédio natural. Aí tá lá, ó. Beber no mínimo 6 copos de água por dia ajuda a não ter prisão de ventre e a eliminar germes da urina e do intestino. Então tá lá, ó, pessoal, pronto. Então, tá aí, ó, mais uma dica aí, né? Mais uma dica aqui do assunto relacionado agora à disciplina de educação física, e que o profissional de educação física ele pode utilizar essa dica aqui em sala de aula para poder a sua aula ser de qualidade, ok? Então um abraço e até lá!